Fala moçada, preparados para mais uma Favalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe nós tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E o assunto que eu trago para vocês hoje na nossa playlist de geometria plana, gente, olha aqui, você já deu uma assistida nos vídeos, nas videoaulas que você tem lá na playlist de geometria plana? Você tem cada coisa bacana que vai te ajudar muito lá na hora da tua provinha. Aproveita a playlist lá para vocês. Vou colocar o cardzinho aqui no canto, ó. Para você clicar, depois volta nessa aula, clica no cardzinho aqui e vai direto na playlist de geometria plana, que também está dentro da matemática Melzinho na Chupeta. Gente, nós vamos falar nada mais, nada menos na aulinha de hoje sobre polígonos, definição, elementos de um polígono, classificação de um polígono, nomenclatura de um polígono e muito mais, ok? Então me acompanha até aí e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, para você dominar polígonos, para você entender polígonos, é melhor que você comece do início, do princípio do começo. Por onde, professor? Pela definição de polígono, que ninguém vai perguntar para você a definição, mas principalmente pelos elementos de um polígono. Então, um polígono nada mais é do que uma região do plano limitada por linhas poligonais, por segmentos de reta, onde a extremidade de um deles coincide com a origem do outro, onde acaba um, começa o outro polígono. E é claro que eu tenho uma região do plano poligonal fechada e aqui nós temos um tipo especial de polígono. Agora vem cá, nós temos que estes segmentos de reta que limitam o meu polígono, nós chamamos de lados do polígono. Por exemplo, esse polígono, ele tem 4 lados. Um lado, 2, olha lá, 3, 4 lados. Agora, o ponto de encontro desses lados, nós chamamos simplesmente de vértices do polígono. Dá para tu perceberes que a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. Então você vai ter 4 lados, você tem 4 intersecções, você tem 4 vértices e nós temos que a abertura entre 2 lados vizinhos nós chamamos de ângulos internos, que eu vou representar por aí, o ângulo interno do teu polígono. Ficou fraquinho aqui em vermelho, vamos trocar, então vamos colocar assim, ó, o ângulo interno do teu polígono. Agora, professor, nós já vimos que esse polígono ele tem 4 lados, 4 vértices, consequentemente 4 ângulos internos, não necessariamente de mesmas medidas. Mas eu já ouvi falar que polígonos têm ângulos externos. E você saberia traçar o ângulo externo? Saberia fazer a nomenclatura do ângulo externo na hora de uma prova? Vem cá, pessoal, e só me acompanha. Se nós pegarmos e prolongarmos um dos lados, qualquer um dos lados, nós temos que a abertura, veja bem, a abertura entre esse prolongamento e o lado vizinho é o que nós chamamos de ângulo externo. E como nós podemos efetuar prolongamentos em todos os lados, nos 4 cantos, você vai ter 4 ângulos externos. Então é um polígono de 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. E para fecharmos com chave de ouro, dá para tu perceberes que o ângulo interno mais o ângulo externo formam meia volta. Meia volta equivale a 180 graus. E se a soma de 2 ângulos corresponde a 180 graus, estes 2 ângulos receberão nomes especiais. Como é que é o nome dos ângulos cuja soma corresponde a 180 graus? Eles são chamados de ângulos suplementares. E ainda vem cá, eu falei fechar com chave de ouro, mas eu não posso esquecer, deixa eu pegar o meu ajudante aqui, meu assistente. Se nós pegarmos 2 vértices não consecutivos, ó, peguemos 2 vértices não consecutivos e vamos unir esses vértices não consecutivos. Isso aqui é o que nós chamamos de diagonal do nosso polígono, pessoal, que nós vamos aprender em aulas posteriores em como encontrar a quantidade total de diagonais de um polígono convexo dado, ok? Então, por enquanto, apenas os seus elementos. Mas após os elementos, nós temos algumas classificações. Então, me acompanhe e vamos nessa. Mas quando eu falo em classificação, pessoal, primeiro vamos começar com a classificação dos tais polígonos convexos e não convexos. Quando é que um polígono vai ser chamado de convexo? Gente, aparecendo para você aqui, um polígono vai ser convexo quando os seus ângulos internos forem ângulos convexos. Não ajudou? Então presta bem atenção.
se todos os ângulos internos do meu polígono, pessoal, que não precisam ser necessariamente iguais, se todos os ângulos internos forem ângulos convexos, traduzindo, forem ângulos cuja abertura é maior do que zero, mas menor que 180 graus, é menor que meia volta, automaticamente esse polígono vai receber o nome de polígono convexo. Então, polígono convexo é um polígono em que os ângulos internos são ângulos convexos, são ângulos cujas aberturas estão entre 0 e 180, não pode passar de meia volta, não. Agora, se nós encontrarmos um polígono onde e basta apenas um dos ângulos internos passar de meia volta, foca lá, olha ali, dá para tu perceberes que você está passando de meia volta. Se você passar de meia volta, é porque o ângulo passou de 180 graus. E se o ângulo interno passou de 180 graus, esse ângulo é chamado de ângulo não convexo. Então, esse polígono vai ser não convexo. Esse ângulo vai ser chamado de ângulo côncavo. Então, o teu polígono será chamado simplesmente de polígono côncavo. Olha lá, convexo, olha lá, e não convexo. Convexo, olha lá, e côncavo. Então, côncavo é a mesma coisa que não convexo. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa é a classificação quanto aos polígonos, convexos e não convexos. Mas tem muito mais, vem comigo. Mas se eu perguntasse para vocês, calcule o número de diagonais de um heptágono. Te perdeu, né, velho? Se eu perguntasse para vocês, eu quero a soma dos ângulos internos de um eneágono. Eu quero o número de diagonais agora de um icoságono. Gente, tem que saber nomenclatura, tem que saber ler matematicamente. Então, convido agora você que está aí comigo de me acompanhar aqui na rápida leitura que nós vamos fazer do nome do polígono de acordo com a quantidade de lados. De acordo com a quantidade de ângulos. Não, de acordo com a quantidade de vértices. Ah, eu esqueci que a quantidade de lados é sempre igual à quantidade de ângulos, que é igual à quantidade de vértices, não é isso? Então presta bem atenção. O número mínimo de lados que o teu polígono pode ter é o nosso triângulo, ou seja, 3 lados. Então tem que ter pelo menos 3 segmentos de reta para formar um polígono convexo. Então quando você tem 3 lados, o nome desse cara vamos colocar aí, é o teu triângulo, também chamado de trilátero. Vai me acompanhando aí. Caneta, papel na mão. Lembra que é uma videoaula, você pode pausar, pode voltar quantas vezes for necessária. Então, 3 lados, você tem o trilátero. O nome correto é trilátero, 3 lados. Látero é lados. Mas como tem 3 ângulos, nós vamos chamar de triângulo. E nós vamos usar agora os prefixos e vamos usar aqui, pessoal, ógono. Gono. Como assim gono? Aqui. Se um polígono tiver 4 lados, como é que é o nome dele? Quadrilátero ou quadrângulo. Então você vai ter quadrilátero, olha lá, quadrilátero ou simplesmente quadrângulo, 4 ângulos. E 5 lados. Se nós tivéssemos um polígono de 5 lados, como é que é o nome desse cara? Agora sim vamos trabalhar, pessoal, com o gono. Como assim? Pentágono. Penta é 5 gonos, são ângulos. Então, pentágono são 5 ângulos. Se ele tem 5 ângulos, consequentemente, ele vai ter 5 lados. Agora, vamos lá, vamos mais rápido aqui. 6. 6, lembra do hexacampeão, velho? Então, você vai ter nada mais, nada menos que o teu hexágono. Olha lá, hexa 6 gono ângulos. E se forem 7 lados? Foi o que eu perguntei para vocês no começo aqui, gente. Eu falei para ti o número de diagonais de um heptágono. Opa, hepta. Então, você vai ter aqui o heptágono, olha lá, heptágono, barbadinha, barbadinha, barbadinha. E se nós tivermos 8 lados, como é que é o nome da criança? Aqui você vai ter o teu octógono, olha lá, que você vai ter o octógono. Professor, o octógono lembrou do octógono do UFC, ó, isso aí, velho, o octógono do UFC. Então aqui você tem o trilátero ou triângulo, o quadrilátero ou quadrângulo, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono. E se forem 9 lados, como é que é o nome do carinha? O eneágono. Olha lá, 9 lados, eneágono. E 10 lados? 10 lados nós vamos chamá-lo de decágono. Então 10 lados, decágono. Agora eu preciso concentração. A partir do 10 lados, nós temos aqui 10 lados, decágono. 10 lados, decá. Agora, 11 lados, são os 10 lados mais 1, né? Então, você vai ter um decágono. Olha lá, pessoal,
Um decágono. Isso. E se forem 12 lados? São os 10 lados mais 2, é o decágono. Não é nada, não é nada. Olha aqui, pessoal, é um decágono e esse cara aqui é o dodecágono, dodecágono. E agora, dando sequência à nossa brincadeira, se nós tivéssemos 3 lados, esse é o momento de você participar. Se você errar, olha para o lado, não tem ninguém vendo. O 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono e assim sucessivamente. Até chegarmos aos 20 lados, os 20 lados é o teu icoságono conhecidíssimo, vem, ó, icoságono. E agora, pessoal, vem cá, para fecharmos esta parte da nomenclatura com chave de ouro. Para mais de 20 lados, como é que é o nome do bicho? Para mais de 20 lados, simplesmente você vai chamá-lo de polígonos, ou seja, a nomenclatura usual é para até 20 lados. Para mais de 20 lados, simplesmente nós vamos chamar de polígonos. Tem vários ângulos, tem vários lados. Por que é importante, Vavá, essa parte da nomenclatura? Porque lá nas questõezinhas de prova, eu vou pedir para vocês a soma dos ângulos internos de um polígono, a soma dos ângulos internos de um icoságono. Eu quero o número de diagonais de um dodecágono. Eu quero o número de diagonais de um hexágono. E eu quero a soma dos ângulos internos de um octógono. Então não adianta você decorar as formulazinhas de soma do número de diagonais se você não souber quais são os ângulos que você está somando e as diagonais de quem você vai somar. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? É uma aula que você pode perceber que ela foi muito mais teórica do que uma aula de cálculo. Por quê? Porque matemática também é leitura. É 50% cálculo, mas é 50% leitura. E quando eu falo leitura, tem que ter definições, tem que ter nomenclatura, tem que ter nomezinho na tua cabeça para que você possa conseguir fazer as questõezinhas das suas provas. Tá bom, pessoal? Bom, espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Se você já me acompanhou até aqui, não deixe de deixar aquele like, que é muito importante para nós aqui do canal. Já vai se inscrevendo se você não se inscreveu no nosso canal aqui e ative o sininho para receber as notificações dessa e das próximas aulas que estão por vir. Ok, gente? Beleza? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.